Agora, posto isto, né, a questão aí do arrebatamento é o seguinte, né? Nós pregamos que essa vinda de Jesus será em duas etapas, porque muitas pessoas falam assim, mas está escrito lá que todo olho o verá. Como é que vocês falam desse arrebatamento que vai se encontrar nas nuvens? Então, eu vou passar aqui de uma maneira bem sintetizada a sequência para vocês. O que ocorre é o seguinte, conforme Paulo diz lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, ao toque da última trombeta, não confunda essa trombeta aqui com as 7 trombetas de Apocalipse, tá? As 7 trombetas de Apocalipse são 7 juízos sobre a terra. Essa trombeta que Paulo está falando aqui é a trombeta dando sinalização para que aconteça o arrebatamento da igreja. Então, após o toque dessa trombeta, conforme diz carta de Paulo aos Tessalonicenses, os que dormiram em Cristo, ou seja, morreram na fé, morreram servindo a Deus, morreram observando a palavra, estes, antes de nós, os que estivermos vivos, serão ressuscitados já em um corpo glorificado. E depois nós, em fração de segundos, também seremos transformados e juntos seremos arrebatados. A palavra arrebatado aí, arpazo, ela quer dizer tirado com força, tirado com rapidez. É isso que quer dizer. Então, isso vai se dar, né, entre os que estão vivos em Cristo e os que dormiram em Cristo, frações de segundo antes, os que morreram em Cristo são ressuscitados num corpo transformado. Depois nós, os que estivermos vivos, também receberemos um corpo transformado. E encontraremos, olha só, conforme está escrito em Tessalonicenses, com Jesus nos ares. Está bem claro ali. Está dizendo nos ares. Encontraremos com ele nos ares. Amém? Então, este é o arrebatamento. E é óbvio que nesse momento aí, muitas pessoas que são desviados, que conhecem a palavra, vão entender o que vai estar acontecendo, porque vai sumir pessoas em todos os cantos do mundo e do planeta, vai sumir pessoas em todos os lugares do mundo, certo? Após este ato do arrebatamento da igreja, tá? Jesus mesmo dá a abertura do primeiro selo. E o primeiro selo dá acesso a este mundo ao cavalo branco, como seu cavaleiro. E esse cavaleiro branco aí, ele é o próprio anticristo. Por isso nós entendemos que antes da igreja ser arrebatada, o anticristo não pode se manifestar, porque também Paulo diz em Tessalonicenses que existe alguém que resiste a ação ou a manifestação do espírito do próprio anticristo. Tá? E esse alguém que resiste à manifestação, tá? Vai ser tirado. E quando este for tirado, aí sim ele se manifesta. Então, vai se dar a abertura desse selo, ele entra em cena. Porém, nesses 7 anos que vão dar início com a abertura do primeiro selo, nós estaremos nas mansões celestiais. Ao chegar ali no céu, vai acontecer, em primeiro lugar, o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não tem nada a ver com o juízo final. O tribunal de Cristo seria comparado a uma banca de premiação, aonde cada um vai receber o seu galardão pelo que fez em prol da obra de Deus. Se fez bem feito ou mal feito, se fez com dedicação ou de qualquer maneira. Lembre-se que os galardões não está relacionado com o título ou cargo eclesiástico, porque tem pessoas que pensam que um pastor vai receber galardão maior do que um diácono ou do que o porteiro da igreja. Mas naquele grande dia, o porteiro da igreja pode receber um galardão maior do que o presidente do ministério. Porque a questão que será pesada ali não é o título que cada um recebeu, mas é o que fez nessa terra para Deus. E é óbvio, fica claro, que um pastor presidente que viveu toda a sua vida dentro de um gabinete, com ar-condicionado, com aquele carpete que chega a medir quase 10 centímetros de altura, que você entra dentro daquele gabinete e parece que está andando nas nuvens, é claro que um pastor desse, né, que não arreda o pé dali de nada, por nada, que não tira o bumbum daquela poltrona que parece um trono para atender a ovelha,
que só fala com pastores setoriais, que só fala com pastores regionais, que não conversa com ovelha, é claro que esse pastor não vai ter o mesmo galardão que o irmãozinho que deu a sua vida indo lá para dentro do Amazonas para pregar o evangelho para índios, que foi lá para a África pregar o evangelho para a Etiópia, na Somália, em países islâmicos, colocando a sua vida em risco, passou fome, passou necessidade, andou descalço, correu risco de vida, ou até mesmo morreu fazendo missões em países islâmicos ou em tribos canibais. É óbvio que esse pastor presidente não vai ter um galardão igual ao desse irmãozinho, que muitas vezes eu e você não conhecemos, porque eles não estão nas mídias, eles não têm holofote, eles são anônimos. Esses sim terão grandes galardões. Então o galardão será nessa proporção, e haverá graduação até o ponto daqueles que não vão receber galardão nenhum, vão simplesmente ser salvos. Então Paulo classifica a sequência aí de posicionamentos como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. O que recebeu ali a aprovação de palha, esse aí Paulo diz que ele foi salvo como que pelo fogo. Vai entrar ali pela graça, vai ser soldado raso, não vai ter sequer nenhum galardão. E esse pode ser pastor, pode ser presidente de campo. Você está entendendo? E o irmãozinho, das vezes que ninguém conhece o nome dele, a irmãzinha que ninguém conhece o nome dela, vai receber um baita galardão. As pessoas vão dizer, mas por que aquela irmãzinha recebeu? Aí Jesus vai falar assim para aquele pastor presidente, porque era ela que carregava nas costas o teu ministério. Ela que bancava a igreja em pé. Era ela que orava pelos missionários que estavam no campo. Era ela que passava horas e horas da madrugada acordado orando por você mesmo, para você ficar em pé e não cair. Era tudo por conta da intercessão dela. E ninguém via isso. Não tinha holofote, o nome dela não era anunciado em festividade, o nome dela não estava na programação do Congresso, o nome dela não estava em destaque nenhum. Essa sim vai ter o galardão. Agora, o presidente, o pastorzão do gabinete de ar-condicionado, muitas vezes vai entrar ali e vai falar assim, ó, você vai ser soldado raso aqui, tá? E agradeça ainda, hein? E agradeça ainda por ter entrado, viu? Não reclama não, tá? Então, nesses 7 anos acontece primeiro isso aí, que é o Tribunal de Cristo, né? E além também dos galardões também, o corpo glorificado será diferente de um para o outro. A intensidade da glória e do poder não será igual também, não. Paulo, ele fala bem claro disso. Ele falou assim, olha, assim como os astros, cada um tem o seu brilho. O sol tem o seu brilho, a lua tem o seu brilho, uma estrela tem o seu brilho. Assim será também o corpo glorificado. Cada um vai ter um corpo glorificado na proporção também do que fez para Deus. Pensa você que todo mundo vai ter o corpo igualzinho lá? Não, não. Vai ter uns que vão ser muito mais poderosos. Vai refletir muito mais luz, muito mais glória, por conta do que fez aqui nesta vida para Deus. Tá? Tudo isso acontece na banca de premiação. Após a banca de premiação, entra-se nas bodas do Cordeiro. Tá? E aí, então, culmina-se os 7 anos lá em cima. Tá? Após esses 7 anos, já está todo mundo patenteado, cada um com a sua patente, fazendo parte do exército de Jesus nessa hora. E aí, então, está terminando aqui na Terra o período dos 7 anos. Termina os 7 anos lá em cima, que envolve a banca de premiação, que envolve as bodas do Cordeiro, a galardoação, e depois termina aqui também, né, o período dos 7 anos, que vem os 7 selos, vem as 7 taças, vem as 7 trombetas, né, e termina os 7 anos com o próprio anticristo, ajuntando todas as nações para marcharem contra Jerusalém. Nesse período aí, a princípio, a Bíblia diz que já tem um exército de 200 milhões de soldados, 200 milhões de soldados que o anticristo vai arregimentar e vai colocar em marcha contra Jerusalém. Nesse período aí, esse exército é tão numeroso que não teria condições de transportar por aviões. E então, o que vai acontecer? Um anjo vai secar o leito do rio Eufrates, e esse exército vai caminhar em direção a Jerusalém pelo leito do rio Eufrates. Após este ato, este mesmo anticristo, ele vai receber poder, e vai receber um espírito que a Bíblia diz que é como de rã, e esse espírito que é como de rã, ele vai ter o poder de convencimento, e ele ainda, além desse exército de 200 milhões, vai sair
fazendo a cabeça de vários reis da terra para regimentar ainda mais pessoas, mais soldados para levar para Jerusalém. É contra Israel? É contra Jerusalém esse confronto? Não. Ele sabe que está prestes o momento em que Jesus vai pisar ali. Ele está tentando fazer tudo isso aí para guerrear contra o próprio Messias nesse instante. Aí, então, no final desses 7 anos, acontece esta passagem bíblica que diz: e todo olho o verá. Aí sim, ele vindo com poder e glória. Ele vindo com poder e glória, que é o seu exército de anjos, composto também com o exército que é constituído pela própria igreja. Nós estaremos fazendo parte desse exército. Cada um com a sua patente. Assim como o exército tem soldado, cabo, tenente, sargento, major, capitão, esse exército vai ter também. E essa classificação de cada soldado que faz parte aqui da igreja vai ser dado na banca de premiação, no tribunal de Cristo. Então, entra-se essa passagem, que todo olho o verá. Então, todo olho o verá na segunda etapa, quando ele virá em socorro a Israel, para tratar com Israel. Ali não é mais para tratar com a igreja, porque nós precisamos entender, quando estudamos a Bíblia, para entender um pouquinho a Bíblia, se você quiser entender um pouquinho a Bíblia, você tem que saber que toda a Bíblia, ela é da seguinte forma: ela é dirigida, Deus conversa, Deus fala com 3 povos, com 3 tipos de pessoas. Deus fala na Bíblia com o judeu, Deus fala com a igreja e Deus fala com o gentil. Então, se eu não tenho esse entendimento pelas regras da hermenêutica, eu vou ficar fazendo essas besteiras. Então, eu tenho que entender, isso aqui, para quem que Deus está falando? Isso é para Israel, não cabe para a igreja. Isso é para quem que Deus está falando? É para gentil, não cabe nem para a igreja nem para Israel. Eu tenho que saber distinguir isso dentro dos textos bíblicos. É o mínimo, se eu quiser fazer uma hermenêutica séria, uma hermenêutica honesta. Se eu quiser examinar um pouco e trazer uma exegética boa, com qualidade, tenho que ter essa base, certo? Então, dentro de todas essas regras, de todas essas bases, naquele momento, a tratativa não é mais com a igreja. A igreja já está vindo com Cristo. A tratativa, naquele instante, é com Israel e contra o anticristo e a besta, que é o falso profeta. Tá? E naquele momento, então, aí sim, todo olho verá, porque ele pisará no Monte das Oliveiras. Você está entendendo? Aqui Paulo diz que nós encontraremos com ele nas nuvens. A igreja se encontra com Jesus nas nuvens. Israel se encontra com Jesus no Monte das Oliveiras. É diferente, são 2 encontros distintos. Eu sou igreja, eu vou encontrar com ele nas nuvens, não sei vocês que estão aí na live, eu vou me encontrar com ele nas nuvens, certo? Agora, Israel vai se encontrar com ele no Monte das Oliveiras. É aquela parte que diz que os seus pés vão tocar o Monte das Oliveiras. E ele estará ali com tanto poder, com tanta glória, que o Monte das Oliveiras não vai suportar. Ele vai sacudir que nem uma gelatina. Vai acontecer um verdadeiro terremoto e o Monte das Oliveiras vai se fender ao meio. Tamanho poder e a glória que está sobre Jesus. E nós estaremos como parte desse grande exército para confrontar com esse grande exército arregimentado pelo anticristo, pelo falso profeta. E ali Jesus liquida o anticristo, liquida a besta, liquida todo esse exército, e então entra-se o período ali em que Jesus vai julgar as nações, não é o juízo final ainda, Jesus julga as nações ali no Vale de Josafá, que também está perto ali do Vale de Megiddo, né? Ele vai julgar as nações que se levantaram contra Jerusalém, e depois entra um período de purificação e se implanta o governo milenar de Jesus a partir de Jerusalém. Aí é mais outra etapa que vai chão. Por isso, quem quiser aprender aí, né, nós temos aí o curso de escatologia, é 10 horas de audiovisual, certo? E eu falo do arrebatamento ao juízo final. Então, eu falo arrebatamento, banca de premiação, bodas do Cordeiro, grande tribulação, batalha do Armagedão, julgamento das nações, implantação do milênio e após o milênio, a última batalha de Jesus contra Satanás e depois, então, o juízo final.
Que aula, hein, irmão Eric? Deu uma aula aí, viu? Eu já tá tudo aqui na minha mente guardadinho. Depois eu pego ele no particular e digo, você vai me dizer isso aí, como é que é, rapaz? Giovanni, eu queria, pastor Giovanni, veja só, você